dia, pessoal. Bom dia, amor. Bom dia. Fala o que você vai fazer hoje. Grande dia. Finalmente chegou o tão esperado dia da coleta. Daqui a pouco com fé em Deus, né, meu amor? Preparando, só tá aqui a roupinha, máscara, touca. Deus abençoe. Prontinha pra entrar. Eu não vou conseguir registrar nada, vou ficar sem celular. O Gustavo vai pro laboratório. Mas é isso. Mais informações a gente vai alimentando aqui o vídeo como der. Tchau, tchau. Seja o que Deus quiser. Deus abençoando agora. Deus e Nossa Senhora abençoando o nosso procedimento. Amém. Com muitos folículos maduros. Com a graça de Deus. Amém. A última cena que eu gravei pra vocês, eu tava prontinha, né, pra entrar para o momento da coleta. Tava de touca, avental, já pronta pra entrar. Logo depois ali, eu já entrei e meu esposo seguiu para o laboratório para fazer a coleta do sêmen. E eu não gravei mais dali. Hoje, isso foi na quinta-feira, meu procedimento. Hoje é sábado à noite. E eu não gravei para vocês porque eu tava esperando realmente ver como tudo ia acontecer para poder passar com mais propriedade a situação, né, para vocês. Então eu entrei lá na sala, né, da coleta, tava a minha médica, toda a equipe lá de enfermeira, anestesista, todo mundo animado, me dando boas-vindas e tal. E foi muito rápido, entrei lá, deitei, elas fizeram a anestesia, foi um soninho bem gostoso. E não senti absolutamente nada. Dali, eu acordei lá mesmo, elas me acordaram, no próprio centro cirúrgico, né, elas me acordaram. E ela conversou um pouco, assim, brevemente comigo, a minha médica, e falou que eu ia para a sala de repouso e que ela iria conversar melhor comigo lá. Mas que o procedimento tinha sido tudo muito bem. Aí eu voltei pro meu soninho gostoso e não lembro nem de como foi o caminho do centro cirúrgico para a sala de repouso. Uma sala assim que fica com várias macas de vários pacientes diferentes. Então tinha outras pacientes lá que também fizeram coleta, antes e depois de mim. E tinha pacientes que fizeram outro tipo de cirurgia também, eu acredito. Mas aí eu entrei lá, nessa sala de recuperação. Não lembro exatamente como que eu cheguei lá, assim, porque, né, eu não lembro, eu tava dormindo realmente no caminho. E percebi, comecei a ouvir vozes e tal, e pensei, tô na sala de descanso já de recuperação já. Só que aí eu tava com um soninho muito gostoso, eu disse, não vou nem abrir o olho, vou ficar aqui, porque às vezes a gente já abre o olho, já vem a enfermeira perguntando isso, aquilo, né? Eu quis ficar mais à vontade. Aí depois de um tempo, eu comecei a ver a voz da minha médica conversando com a outra paciente. Aí fui abrir o olho para poder ver a minha médica. Aí ela falou lá com essa outra paciente. Depois eu falar comigo, perguntar se estava tudo bem, como eu estava me sentindo. E aí falou para mim que tinha tido muitos folículos, mas que depois conversava melhor comigo a respeito, pediu para que eu descansasse mais e ela voltava para lá para conversar comigo. E assim eu fiz, continuei descansando. E aí depois veio a enfermeira perguntar como eu estava me sentindo e tal. Eu tinha um medicamento também para tomar, que era para tomar em jejum.
E como eu ia poder me alimentar, né, depois da coleta, então eu tinha que tomar primeiro esse medicamento, que é o Puran, que eu tomo, né, da tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Então ela veio, me deu o meu medicamento e eu fiquei lá. Quando foi depois de um tempo, a minha médica voltou para conversar comigo, né? Tinha ficado lá ainda descansando. Depois a minha médica voltou para conversar comigo e no momento que ela estava conversando comigo, eu comecei a sentir enjoo. Aí eu falei para ela, doutora, eu tô enjoada. E aí ela já pediu a enfermeira para trazer, né? Trouxeram uns lençóis assim grossos, colocaram assim do meu lado, eu virei a cabeça de lado. Tive aquela, né, tentativa de vomitar, tal, mas não saiu, acabou não saindo nada. Ficou só naquelas tentativas que já são horríveis, né? E aí fiquei ainda assim, mas fiquei lá pronta, mas acabei não vomitando. Daí me aplicaram uma medicação para enjoo e também me deram mais eu tava com um pouco de cólica, me deram mais uma medicação para dor sublingual, porque eu já tinha tomado, a enfermeira falou para mim que eu já tinha tomado no soro um dipirona e Buscopan. Mas como eu tava com um pouco de cólica, ela me deu uma outra, que eu não lembro o nome, ela me falou, mas eu não lembro o nome. Me deu uma sublingual. E aí eu continuei lá, tava bem. E a minha médica conversou comigo, perguntou, e aí, melhorou? Eu disse, melhorei e tal. E aí, pronto, aí ela até saiu, isso eu fiquei sabendo depois, né, que ela saiu e encontrou com o meu esposo lá fora. E falou pra ele, ó, acho que daqui uns 40 minutos ela já deve estar sendo liberada. E aí, depois do tempo a enfermeira veio com a cadeira de roda, pediu pra eu me sentar devagarzinho, eu sentei devagarzinho na maca que eu tava e fui devagarzinho pra cadeira de roda. E de lá ela me levou pra uma salinha, de cadeira de roda, ela me levou pra uma salinha pra eu me alimentar. E aí, quando chegou nessa salinha que eu comecei a comer, tinha uma água de coco, um bolinho branco, assim, com uns pedacinhos bem fininhos de goiabada. Uma porção de melancia e um queijo. Daqueles queijos polenguinho, né? Aqueles quadradinhos de queijo polenguinho. Aí eu comecei a tomar água de coco, porque minha médica antes já tinha passado algumas recomendações para quando eu chegasse em casa. E aí ela tinha dito para eu tomar muita água. Pediu para eu tomar Gatorade. Não sei se vocês sabem o que é, mas daqui a pouco eu mostro. Tem uns ali vazios. E pediu para eu ficar naquele dia de repouso, mas que eu não ficasse o tempo todo deitada. Que eu me levantasse, assim, para ir ao banheiro, para fazer alguma coisa. E que na sexta-feira eu começasse a caminhar. Sim, não precisava ficar o tempo todo deitada por conta de risco de trombose. E pelo fato de eu ter tido muitos folículos, aquela sensação que eu tava de enjoo e também uma certa desidratação era esperada. Então, por isso eu tinha que fazer uma ingestão muito grande de líquido, não consumir sal e o repouso relativo, né? Na quinta-feira fica mais de repouso e na sexta-feira já podia andar assim, né? Por casa, né? Não fazer esforço, bater perna no centro, mas tipo assim. E ela falou que o enjoo também poderia ser proveniente porque, como eu tive muitos folículos, depois eu vou falar em relação a quantidades com vocês, tá? Mas assim, como ela falando, como você teve muitos folículos, a sensação de enjoo pode ser esperada porque a gente precisa dar uma dose maior de anestesia, porque o procedimento acaba durando mais tempo. E aí alguns pacientes são mais sensíveis e fica, né, com náusea e tal. E aí quando eu tava lá, lanchando, eu percebi, eu comecei a tomar logo água de coco, porque eu pensei, né, se tô desidratada, vou começar pela água de coco. Comecei a tomar água de coco, tudo bem, tomei quase toda, deixei só assim um restinho pra depois, né,
Aí fui pra melancia, porque a melancia eu sei, né, que é muito rica em água. Fui pra melancia. Fui comer um pedacinho do bolo. No primeiro momento que eu botei o pedacinho de nada do bolo na boca, eu senti um enjoo tão grande, porque eu só sentia açúcar na minha boca. E eu tava há mais de um mês sem comer absolutamente nenhuma espécie de açúcar. Eu sou uma pessoa que ama bolo e que ama doce. Mas aquilo me enjoou de uma forma que só o pedacinho que eu coloquei na boca, eu não tava conseguindo mastigar para poder engolir ele. E também tava sem jeito de botar para fora, né? Então fiquei ali me forçando a engolir ele. Aí peguei o resto da água de coco, coloquei, enfim. Mas me deu um enjoo muito grande. Da forma que eu olhei assim pro lado, chamei a enfermeira que tinha. E já apontei para um lixeiro que tinha, sabe? Para ela trazer, assim. Aí ela trouxe e eu coloquei tudo para fora. Coloquei tudo para fora. E aí, por conta disso, eu fiquei ainda lá nessa sala que era de lanche. Eu fiquei lá ainda um tempão para ver como que eu ia me sentir. E aí ela veio, a enfermeira e a médica de lá dessa parte, dessa parte de descanso, né? Vieram conversar comigo e disseram, vou pedir pro seu esposo entrar e ficar aqui um pouquinho com você, porque eu tô sentindo que ele tá ficando preocupado, porque ele tá vendo todas as outras pacientes saindo e os seus maridos lá, né? Tipo, e só restava ele, gente que fez procedimento antes de mim, depois de mim, sendo liberada. Então, assim, para ele não ficar mais preocupado, ela disse que ia pedir para ele entrar. E aí eu fiquei super feliz. Eu disse, peça mesmo que vai me ajudar, vai me acalmar. E aí eu fiquei com meu esposo lá nessa salinha. Ele se acalmou também quando me viu que eu tava bem. E a gente foi conversando, né? Fui desabafando com ele, que ele também me fez muito bem. E aí depois a enfermeira veio perguntar novamente como eu tava. E aí eu falei pra ela, ainda tô enjoada, não como assim que eu comi o bolo, mas eu ainda tô sim sentindo náusea. E aí ela falou comigo que nesse caso eu ia ter que voltar lá pra maca para poder elas me monitorizarem novamente, né? Porque elas estavam me monitorizando, né? Pelo dedo, né? Aquela de saturação, tava com todos aqueles eletrodos aqui, tava com o aparelho de pressão. Então, ali onde eu tava, não dava para elas estarem me monitorando. Então, eu voltei lá pra maca. Isso já era, acho que meio-dia. E, tipo, não tinha mais ninguém lá, sabe? Das pessoas que fizeram o procedimento. E aí eu tive que voltar, meu esposo teve que sair e voltar lá pra salinha, onde eu me arrumei antes de entrar pro procedimento. E eu voltei lá pra maca, e aí elas me deram uma nova injeção injeção não, soro, né? Pra náusea, e ligaram todos os aparelhos novamente em mim. E aí me deu um sono tão grande. E aí eu fiquei lá descansando e prontamente assim me senti bem, muito bem. Mas aí elas continuaram me deixando lá em observação, né, tomando soro. E quando foi, eu acho que lá para as 2h30, 3 horas da tarde, elas começaram a falar em alta. E aí eu sentei novamente, né, ela me pegou na cadeira de roda de novo. Me levou novamente para aquela salinha onde eu tinha lanchado, que era onde eu ia ficar sentada, para poder ver se eu realmente estava bem. E fazendo tudo muito aos poucos, com cuidado, né? Toda a equipe foi muito cuidadosa. E aí eu fiquei lá, e aí eu tava me sentindo bem, eu falei para ela, tô bem, eu posso ir embora. E aí quando foi assim perto, acho que umas 3 horas, a médica veio com a alta. E aí de lá eu fui pro quartinho onde eu tinha trocado de roupa pra tirar, né, a bata e tudo, e vestir minha roupa. Meu esposo tava lá me esperando. E aí eu saí do hospital próximo às 4 horas da tarde. Algo que já era pra eu ter saído de lá umas 11 da manhã, eu saí umas 4 horas da tarde. Então foi isso que aconteceu, assim, de diferente, né, na minha coleta. Em relação à quantidade, quando eu cheguei lá na sala,
o meu esposo falou que o laboratório tinha ligado já para informar a quantidade, né, de óvulos e folículos. A minha médica, quando terminou o procedimento que passou pelo meu esposo, ela já tinha falado para ele a quantidade. Só que ela não tinha falado comigo ainda em relação à quantidade. Mas ela já tinha explicado para ele que ela tinha colhido 18 tubos. E cada tubo tinha pelo menos 2 folículos. Então, 18 vezes 2, né? Então tinha pelo menos 36 folículos no total. E aí, desses folículos, eu não sei se o homem do laboratório que ligou para meu esposo não informou a quantidade de óvulos, ou se informou e ele acabou não gravando, né, devido a todos os sentimentos e emoções que estavam passando no coração dele naquele dia. Mas enfim, eu não sei dos folículos, dos 36 folículos, no mínimo, né, que foram coletados, eu não sei quantos óvulos tinham, certo? Não sei quantos óvulos tinham. Mas a quantidade de óvulos maduros, porque assim, para quem não sabe, nem todo folículo tem óvulo dentro. E nem todo óvulo é um óvulo maduro, então é uma peneirinha. Então, o número de óvulos maduros foram 16. Eu achei pouco comparado com a quantidade inicial de folículos. Mas eu não sei quantos óvulos tinham. Então, assim, eu esperava mais, a médica da gente também falou que também esperava mais. Mas a gente não sabe quantos... Até vou perguntar a ela, não conversei se ela tem essa informação. Mas enfim, a informação que a gente tem é essa. Que foram 36 folículos e 16 óvulos maduros. Eu não sei quantos óvulos tinha ali nesse intervalo. Dos 16 óvulos maduros que eu coletei, eu dividi com a receptora, porque eu fiz a minha fertilização in vitro por doação compartilhada de óvulos. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas vocês pesquisando no Google, vocês conseguem aí ter uma ideia. Os parâmetros, os benefícios, os valores e enfim, muda de um laboratório para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Então eu só sei referente aos parâmetros de onde eu fiz, certo? Tem laboratórios, bancos, né, de óvulos que a doadora não paga nada, tem outros que a doadora só paga a medicação, tem outros que, enfim, varia. No meu caso eu tive um desconto no valor do tratamento. Aí eu tinha que dividir a quantidade de óvulos maduros, né? O acertado era esse. Então, metade dos óvulos maduros ficariam para mim, metade para a receptora. Então, ficou 8 óvulos para cada. Então, desses 8 óvulos, eles ficam lá em laboratório, né? Por 5 dias para ver quantos embriões, porque desses óvulos são os que vão ser fertilizados. Os meus 8 serão fertilizados com o sêmen do meu marido. E eles ficam lá em laboratório, os embriõezinhos, para ver o desenvolvimento deles ao longo de 5 dias. E aí no D5 é que vão ligar para mim, pra gente do laboratório, para dizer quantos chegaram ao nível de blastocisto, que é um nível onde o embrião ele está desenvolvido, ele está mostrando que ele está desenvolvendo, que tipo assim, tem chance de vingar, sabe? Falando assim no popular. Então, o embrião ele precisa chegar nesse estágio de blastocisto para poder seguir para frente, para poder ser congelado dessa forma, para depois fazer a transferência, né, para o útero. Mas a gente também vai fazer biópsia, não de todos, porque financeiramente fica inviável e também a gente não sabe quantos vão chegar até o 5º dia. E aí a gente já tinha que dizer logo, vai fazer de todos, vai fazer de 5, vai fazer de 4, de 6, a gente já tinha que dizer. Não podia esperar para o 5º dia para saber quantos chegaram em blastocisto para poder dizer, não, faz de todos. Eu até achei que seria assim,
Até a véspera do procedimento eu achava que era assim, mas não era. A gente já tinha que dizer a quantidade de quantos ia fazer biópsia com estudo genético no dia do procedimento, que era quando o laboratório ligasse. Então, quando eles ligaram para o meu esposo, ele autorizou a fazer o estudo genético de 5 embriões, ou até 5, né? Caso não tenhamos 5 no 5º dia. Mas é isso, né? A gente agora tá só aguardando para ver em relação a como vai se dar o desenvolvimento deles. Na terça ou quarta-feira devem estar ligando, hoje é sábado. E em relação a número de óvulos, embriões e essas coisas, é isso o que eu tinha para falar para vocês. E aqui, ó, só para não esquecer, esse aqui, ó, a bebida Gatorade. Acho que vocês veem muito em loja de conveniência, de posto, mas vende em supermercado, tanto nos freezers quanto nas prateleiras, próximo aos sucos. Esse aqui de limão, tem de vários sabores, ó. Esse aqui tá tudo vazio, né? Porque eu tava aqui deitada e tomando. Esse aqui de frutas cítricas. Tem também de uva, de maracujá, tangerina. Tem muitos sabores. E é muito bom. Então, pra quem tiver aí fazendo o preparo para coleta de óvulos, já pode começar a tomar, porque minha médica indicou para que eu tomasse desde a parte do que eu tava me preparando, né? Com os hormônios para fazer a coleta de óvulos. A ingestão hídrica e a alta ingestão de proteína e sem sal já tinha sido me orientado desde lá, justamente por ela saber, né, tudo que vinha depois. Então, assim, só elogios para todo o cuidado, toda a dedicação, toda a empatia, todo o afeto e todo o amor em relação à minha médica, a doutora Juliana, que mora no meu coração. Não só a minha médica, como as atendentes, as recepcionistas delas, é todo mundo, tudo muito, muito, muito agradável. Talvez em outro vídeo a gente tenha a oportunidade de explanar mais sobre isso. Mas, quem também quiser saber alguma coisa e tal, tem aqui os comentários, vocês podem deixar. Tem o Instagram, @SuzyMoniqueOC. E aí a gente pode estar trocando figurinhas, informações e afins, tá? Um beijo grande, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já tá muito longo, mas eu vou atualizando a vocês nos próximos vídeos.